Meus amados irmãos, graça e paz, Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa última lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Jovem desse quarto trimestre 2022. Fechando o trimestre, nossa lição desse trimestre está contextualizando a liderança na Igreja de Cristo e fechando com o modelo de liderança ideal, que é o modelo de liderança do Senhor Jesus Cristo, né? O modelo de líder, o modelo ensinado, praticado pelo Senhor Jesus Cristo. Ao longo desse trimestre nós trouxemos aí reflexões a respeito da liderança de homens como Moisés, Josué, Davi, Salomão, o apóstolo Paulo, Barnabé, liderança feminina, contextualizando ali a liderança da juíza e profetisa Débora, da profetisa Hulda, de Priscila, mulheres que o Senhor também usou extraordinariamente no seu ministério, mostrando que a mulher não é inferior ao homem, segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, a Bíblia Sagrada não é um livro machista. E hoje fechando com o modelo da liderança praticada pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso modelo principal, obviamente, é o modelo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Contextualizando, falando sobre liderança cristã. O nosso texto principal, o textuário, está registrado no livro de Marcos, Evangelho escrito por João Marcos, capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus é definitivamente o modelo a ser seguido por toda a liderança cristã. Nesta nossa 13ª lição, os objetivos que nós vamos refletir nesta lição é a respeito da natureza da liderança de Jesus, compreender um pouco o modelo da liderança do Senhor Jesus Cristo e pontuar que durante o seu ministério terreno, Jesus foi um líder prático. O Senhor ensinou e praticou e viveu aquilo que ele ensinou. O Senhor Jesus Cristo foi um líder próximo dos seus liderados. Ele conhecia a realidade dos seus liderados. O Senhor Jesus Cristo tinha uma liderança pautada na oração. A oração não pode faltar na vida do líder cristão. E Jesus tinha uma liderança humilde, disposto a servir. O exemplo ali na Santa Ceia, quando o Senhor, naquele episódio ali, lavou os pés dos apóstolos, mostrando que ele, como Senhor, deu o maior exemplo, que foi servindo os seus liderados. Então, liderança cristã é uma liderança que serve. E o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo. O nosso texto bíblico em classe está registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 13, versículo do 1 ao 15. Está escrito assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos apóstolos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois.
Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe disse: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho dito e feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também uns aos outros. Esse é o ensinamento, o modelo de liderança, um modelo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ele mesmo diz: Eu sou mestre e senhor, e lavei os vossos pés. Eu dei o exemplo. Vocês, como meus discípulos, como meus imitadores, obviamente, devem fazer o mesmo. Então, o nosso modelo de liderança é o Senhor Jesus Cristo. Fechando esse trimestre com esta lição, com esse modelo de liderança pautado nos ensinamentos práticos pelo Senhor, exercido e praticado pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos apresentar como Jesus, o maior e mais importante líder de todos os tempos, como ele ensinou e nos deixou escrito a maneira de como devemos exercer a nossa liderança cristã, servindo uns aos outros. A liderança do Senhor deve servir de modelo para todos os líderes que servem na casa do Senhor Jesus Cristo. Nosso primeiro tópico, o título é A Natureza da Liderança de Jesus, a divindade de Jesus Cristo, né? No Evangelho de João, que é aqui onde nós lemos o nosso texto bíblico, encontramos os 7 eus do Senhor Jesus Cristo. A cada um deles revela a sua pessoa, obra e divindade. Mas quem é Jesus e qual é a sua natureza? Nós vemos esse eu aqui, quando Deus fala com Moisés lá no Gênesis, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo do 13 ao 14, quando Moisés, ali no Monte Moriá, vê aquela sarça que não se consumia, Moisés se aproxima e Deus começa a falar com Moisés a respeito de usar ele como instrumento para tirar aquele povo do Egito, o povo de Israel, da escravidão do Egito. E Moisés pergunta ao Senhor quando ele chegar no Egito e apresentar a Deus ao povo, e o povo perguntar: quem foi quem enviou você? Aí Moisés faz essa pergunta a Deus. Aí Deus diz a Moisés: diga que o Deus dos seus pais vos enviou, o eu sou, né? Então, mostrando aqui a divindade também do Senhor Jesus Cristo, né? Mas quem é Jesus e qual é a sua natureza? O apóstolo Pedro, responde a esta pergunta afirmando, quando Jesus faz aquela pergunta ali em Marcos capítulo 16, versículo 16 a 17, Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, como o Deus vivo, o Filho do Deus vivo, que se humilhou, que se despiu da sua grandeza, da sua glória, para nos trazer, nos dar o exemplo. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou como é uma liderança cristã, como devemos servir uns aos outros, né? Então, esse reconhecimento de Pedro foi um reconhecimento público da divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Todas as obras do Senhor decorrem e refletem o seu caráter divino, inclusive as suas ações
como líder. Um modelo de liderança que o Senhor Jesus Cristo deixou deve ser o padrão de referência e ideal a ser alcançado, pois retrata aquilo que Deus espera de um líder, ainda mais de um líder cristão que está na casa do Senhor a serviço do reino. Nós somos mordomos, administradores, despenseiros, porque tudo é de Deus e tudo é para Deus. E o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro um modelo de liderança, que é seguir aquilo que ele praticou e ensinou. Os fariseus apenas ensinavam as pessoas a fazerem, mas eles próprios não faziam. E o Senhor Jesus Cristo não. O Senhor Jesus Cristo ensinava e praticava aquilo que ensinava, né? Então, a natureza da liderança do Senhor Jesus Cristo, a divindade do Senhor e a autoconsciência do Senhor Jesus Cristo. Uma das marcas mais visíveis nas atitudes de Jesus é a plena consciência que ele sempre teve, que era o Filho de Deus. Diversas vezes na Bíblia mostra Jesus reafirmando a sua natureza. Ele não tinha dúvida de onde veio, nem quem enviou. Então precisamos conhecer o nosso chamado. Foi Deus que nos chamou, foi Deus que nos chamou para aquela função. Precisamos ter esse discernimento, buscando a direção do Senhor. Ele nos orienta, nos dá direção na sua palavra, qual é o nosso chamado, para que responsabilidade ele nos chamou no seu reino. Isso não pode faltar na vida de alguém que está na frente, na liderança do povo do Senhor Jesus Cristo. Jesus mostra que o líder deve ter plena consciência da natureza de seu chamado e quem o enviou. Infelizmente, muitos estão em determinadas funções, determinados cargos, determinadas responsabilidades, mas Deus não chamou para aquilo. Deus chamou para outra situação, mas por causa de status, de holofotes, não querem sair desta posição e muitas vezes ficam infrutíferos onde estão porque não querem deixar os holofotes, mas Deus não chamou para isso. E com isto o reino de Deus sofre. E essa pessoa não produz o fruto necessário, que ele produziria se ele estivesse onde Deus havia chamado, onde Deus chamou, Deus o designou, mas porque muitas vezes não está sendo visto, não está sendo aplaudido, aquilo que Deus chamou para ele, ele não se direciona para aquilo, porque muitas vezes não vai dar status. E isto não pode acontecer na vida, na liderança de um homem, de uma mulher de Deus. O Senhor Jesus Cristo e a consciência da sua missão. Jesus tinha consciência da sua missão. Ciente da sua natureza e de quem o enviou, Jesus teve clareza a respeito de sua missão, ou seja, do que ele veio a fazer neste mundo. Consciência da sua responsabilidade, do seu chamado. Em cada etapa da sua trajetória terrena, o Senhor Jesus Cristo teve clareza acerca da sua missão. Não havia dúvidas em Jesus a respeito da sua responsabilidade. Ainda que no momento ali em que ele foi tentado pelo diabo, se tu és filho de Deus, faz isso, faz aquilo, mas Jesus tinha convicção de quem ele era e das suas responsabilidades. Por isso, o Senhor Jesus Cristo não pegou atalhos, O Senhor Jesus Cristo seguiu o seu propósito para o qual Deus havia determinado, Nosso segundo tópico, o modelo de liderança do Senhor Jesus Cristo. Uma liderança fundamentada no amor. Do ponto de vista bíblico, nenhuma obra tem valor se não for realizada com amor. Estamos falando de liderança cristã. É o amor que valida e dá autenticidade a toda e qualquer ação na igreja. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios
capítulo 13, que ainda que falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Era tudo ilusão, perderia o sentido. O apóstolo João vai dizer lá na sua primeira epístola, de 1 João, capítulo 4, se não tiver amor, Deus é amor. E muitas vezes nós estamos falando que amamos os nossos irmãos, que amamos tal, ou que amamos a Deus, mas estamos intrigados com nossos irmãos, estamos odiando a nossos irmãos. Esse amor é falso, porque nunca vimos a Deus com nossos olhos e falamos, confessamos que amamos a Deus. E os nossos irmãos que estamos vendo ali diariamente, odiamos. Que amor é esse? O apóstolo João vai dizer que esse amor é falso, né? Então, precisamos refletir a respeito disso. O amor é essencial para que o líder seja bem-sucedido. O amor deve ser evidenciado em obras, assim como Deus provou o seu amor para conosco. Então, o modelo de liderança do Senhor Jesus Cristo é uma liderança fundamentada no amor, uma liderança fundamentada no sacrifício, né? O Senhor Jesus Cristo deu a sua vida por nós, se sacrificou por amor de mim e de você, né? Em Filipenses, capítulo 2, versículo do 6 a 8, ele se humilhou, ele se despiu da sua glória. Ele não teve por usurpação aquele momento ali ser igual a Deus, mas viveu como um homem, sofreu, padeceu, sentiu dor, sentiu fome, sentiu sede. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a estar disposto a fazer o necessário, se for possível, para o bem, para o crescimento, para o progresso de um liderado. O Senhor Jesus Cristo, né, teve uma liderança fundamentada no amor, fundamentada no sacrifício, uma liderança em favor do próximo, né? O olhar do Senhor Jesus Cristo sempre esteve voltado para o outro e nunca para si mesmo. Ele reconheceu, como está registrado lá em Isaías 61, bem como ali em Lucas, capítulo 4, versículo do 14 ao 19, quando ele reconheceu que, falando ali que o Espírito Santo estava sobre ele e ungiu para evangelizar os pobres, para curar, para libertar, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos. O Espírito Santo encheu o Senhor Jesus Cristo para cuidar do outro, para libertar o outro, para curar o outro, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é para Deus usar-nos para abençoar outras pessoas. Não é para o nosso bel prazer, né? Então, precisamos ter esta consciência, né? Qual o modelo da liderança do Senhor Jesus Cristo? Uma liderança fundamentada no amor, no sacrifício e em favor do próximo, né? E nosso terceiro tópico, para a gente finalizar essa nossa reflexão a respeito do modelo de liderança do Senhor Jesus Cristo, Jesus foi um líder prático, né? Um líder próximo dos seus liderados, não como os fariseus, que apenas diziam, mas não praticavam, né? Então, Jesus não foi um líder de gabinete. Ele sempre esteve entre os seus liderados e no meio das multidões, né? Ele comeu com seus discípulos, conversou, ouviu os seus dramas e atendeu-os em suas necessidades. Olha que coisa extraordinária. Jesus não esperava que as pessoas fossem a ele, mas ele mesmo se dirigia até elas com a finalidade de pregar o Evangelho. Um exemplo clássico disso aqui está lá registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 4, quando Jesus se dirigiu à Judéia, a Judéia ali passando por Samaria. Jesus estava a Galiléia, Jesus estava na Judéia e precisava voltar para a Galiléia. E os judeus não passavam pelo território samaritano, mas era necessário o Senhor Jesus Cristo passar por Samaria. Por quê? Porque existia alguém sedento de ouvir que o reino de Deus havia chegado. E o Senhor teve aquele encontro com aquela mulher samaritana e
e coisas extraordinárias aconteceram na vida daquela mulher e daquela comunidade, porque ela falou que Jesus tinha conversado com ele, que Jesus era o Messias, e aquela comunidade, aquelas pessoas foram salvas, alcançaram a graça do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o Senhor Jesus Cristo, onde existia um coração quebrantado, sedento, o Senhor Jesus Cristo não passava por fora. Ele ia pregar e ensinar. Então, ele estava cheio do Espírito Santo para anunciar o reino de Deus a quem precisava, né? Não era para o seu bel prazer, mas para beneficiar o próximo, né? Então, esse era o modelo de liderança do Senhor Jesus Cristo, um líder próximo dos seus liderados. Uma liderança também pautada na oração, né? Os evangelhos nos mostram que o Senhor Jesus Cristo orou e ensinou os discípulos a orar. Ele orou durante todo o seu ministério terreno, né? Então, um dos principais legados do Senhor Jesus Cristo como líder é, sem dúvida, a sua vida de oração, que deve ser imitada por aqueles que são chamados a atuar na liderança cristã. Tiago vai dizer lá em sua epístola, capítulo 1, versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá, né? Porém, não devemos pedir duvidando, né? Então, sabedoria para guiar, para pastorear, para ensinar, para liderar o povo de Deus, né? E o nosso modelo é o Senhor Jesus Cristo, né? Uma liderança também, uma advertência à liderança cristã, uma observação importante, né? A questão da descrição, né? Na atualidade, não são poucos os que têm entrado pelo caminho da busca por popularidade e têm se perdido e levado outros a se perderem. Jesus não buscou ser popular, mas sempre se manteve fiel à sua missão que recebeu de Deus, né? Não é fazer marketing pessoal, não é buscar holofote, não é buscar se promover, é promover o reino de Deus. Quando estamos seguindo o modelo de liderança do Senhor Jesus Cristo, o propósito é abençoar vidas, fazer vida ser edificada em Cristo Jesus, né? Não é o nosso bel prazer. Tudo tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então, Jesus foi um líder prático e tudo que ele fez e ensinou pode ser realizado por nós. Jesus não somente ensinou o que fazer, ele fez por nós e deixou muito claro o exemplo. Tudo Jesus fez para nos deixar o exemplo e fazermos também. Seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, o líder deve investir naquilo que é realmente importante, se distanciando de tudo que não é relevante para o reino de Deus. E uma observação importante, fechando aqui essa nossa lição, esse nosso trimestre. Uma observação feita aqui pelo autor John Maxwell, em seu livro Como se tornar uma pessoa de influência, editada ali pela CPAD do ano 2000, na página 103. Ele diz, cuidado para não colocar-se em posição de pensar que sabe todas as respostas. Nós somos aprendizes, né? Como dizem, o poço é fundo, a corda é curta e o balde é pequeno. Ou seja, quanto mais buscamos, quanto mais pesquisamos, quanto mais estudamos, mais descobrimos que temos muito mais a aprender, porque o conhecimento da graça de Deus é infinito. Então, humildade, sabedoria e dando sempre glória ao Senhor, porque a honra é para Ele, né? Quando buscamos, o Senhor abre a porta da graça e nos ilumina. Mas quanto mais buscamos, mais temos que aprender, né? Porque o conhecimento, lá em Provérbios, a sabedoria vai dizer que devemos buscá-lo constantemente, né? Sabedoria que vem do alto. Provérbios capítulo 3, versículo 7 vai dizer que o princípio da sabedoria
é temer a Deus e se desviar do mal, né? Então, o modelo de liderança é aquele que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Então, John Maxwell vai dizer, todas as vezes, cuidado para não se colocar em posição e pensar que sabemos todas as respostas de tudo, né? Todas as vezes que fizer isso, estará se colocando em perigo. Quem acha que sabe todas as coisas. É praticamente impossível considerar-se um especialista e continuar ao mesmo tempo crescendo e aprendendo. Todos os grandes aprendizes são grandes ouvintes, estão sempre dispostos, abertos a ouvir, porque no ouvir a gente aprende também, né? E um problema comum, ele faz uma observação, ó, à medida que as pessoas ganham mais autoridade, é que elas sempre passam a ouvir os outros menos e menos. Daí vem a arrogância, vem a prepotência, achar que sabe muito e que o outro não sabe nada. Cuidado. Jesus é Senhor e Rei e Mestre. Todo conhecimento, toda sabedoria provém do Senhor. E Ele nos deu o maior exemplo. Ele lavou os pés dos apóstolos. Liderança cristã séria, sábia, é o modelo praticado pelo Senhor Jesus Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, nosso propósito é cuidarmos um do outro com amor, porque sem amor, nada no reino de Deus flui, né? Deus é amor. Importa que seu povo, que seus filhos andem, vivam e exerçam o amor. Amém? Esse é um resumo, uma reflexão dessa nossa 13ª lição. O Jesus, o modelo de líder, fechando esse trimestre de 2022. Deus em Cristo te abençoe.